Já fazia um tempão que eu queria trazer esse tipo de conteúdo aqui para o canal, em que a gente conversa sobre, sei lá, cara, assuntos ligados ao maior nicho que eu atuo, que é a fotografia, o vídeo, os vlogs que eu gravo, a internet também, e por que não? Mas eu não sabia muito bem como trazer esses assuntos aqui para vocês e numa perspectiva diferente, mais leve. Então esse vídeo ele é totalmente inspirado no canal do Arthur Miller, que é um youtuber aí, eu acho que é um dos que mais cresce hoje no YouTube, em que ele criou um quadro dentro do canal dele, onde ele simplesmente fica ali falando sobre design, sobre o campo criativo, sobre o comportamento nas redes. O nome do quadro é Pensando Alto, onde ele tem uma câmera tipo no teto e ele começa ali a falar, sem interagir com a câmera e tudo. E eu falei, cara, acho que tem tudo a ver com o canal. Então, sim, esse vídeo aqui é inspirado no Arthur Miller. E só tentei criar uma estética diferente, no caso com o olho de peixe, essa lente que tá no meu celular agora. E tô num ambiente mega improvisado aqui também, tá? Tipo, tô com um abajur da sala fazendo a iluminação no meu rosto e esse outro abajur aqui fazendo essa iluminação de preenchimento, mas sei que não é o ideal, tá? Não é o ideal ainda do que eu tô imaginando. Em breve a gente vai ter um kit de iluminação aqui, vamos compor melhor, enfim. E queria também mostrar para vocês aqui o símbolo do canal, que é a nossa capivarinha. Essa é de crochê. E eu tive a ideia de colocar o microfone de lapela com esse pelinho para ruído, né, em cima da cabeça dela, e parece que ela é uma capivara meio que punk, né, meio que roqueira. Não sei, ficou engraçado, ficou divertido. Já tinha muito tempo que eu estava pensando sobre um assunto que é o que é fazer internet. Eu não lembro onde foi que eu vi, se foi talvez no Flow, o Igão 3K, falando qualquer coisa sobre a diferença de, não sei, acho que era produtores de conteúdos virais e aqueles que realmente tentam fazer a internet. Porque assim, a internet ela é um meio, né? Tipo, eu tô conectado a você por meio de uma rede e a gente troca informação, a gente se comunica através disso, seja com conteúdos. Mas o que é de fato fazer o que habita dentro da internet? Porque, tipo, a internet, como ela é uma rede, então a gente tem a parte física dela, que são os cabos, beleza? Mas a gente tem a parte interna dela, que seria, não sei, basicamente os conteúdos, tá? Eu tô aqui meio que inventando terminologias para vocês entenderem o conceito do que talvez é fazer internet. E eu fiquei pensando sobre isso, cara. Será que fazer internet é a pessoa que realmente pega um conteúdo viral e grava um react por cima dela e basicamente nem interage com o tema do vídeo, só fica ali reagindo? Ou será que fazer internet são realmente aqueles produtores, aquelas produtoras de conteúdo que se dedicam em criar um conceito minimamente diferente, tá? Não estou falando inovador, mas criar um conceito, uma narrativa em cima daquilo e jogar isso para todo mundo, sabe? Eu acho que talvez fazer internet está mais dentro desse campo de pessoas de produtores que buscam criar de fato algo minimamente novo, tá? E aqui a gente entra em outro assunto sobre inspiração. Tipo, é óbvio que, principalmente dentro do campo artístico, seja no vídeo, enfim, na arte, em qualquer coisa, você sempre vai ter as suas referências, né? E tá tudo bem você olhar para essas referências e tentar criar algo novo em cima disso. É, por exemplo, o que eu tô fazendo com o Arthur Miller. Tá tudo bem o Arthur Miller ser o start para eu falar, poxa, essa vibe aqui de conteúdo, de produção de conteúdo, é maneira, então acho que eu posso encaixar o meu tema ali dentro, e isso já é minimamente diferente do que o Arthur Miller propõe. Alguém vai ver o meu conteúdo, vai criar em cima disso e o conteúdo ele vai sofrendo uma evolução, né? Tipo, daqui a 7 pessoas que estão se inspirando numa para criar algo novo, não sei, no final você vai ter um conteúdo totalmente diferente lá de quem deu start, que talvez foi o Arthur Miller, e nem garanto que tenha sido ele, porque ele também consome outros artistas, outros produtores de conteúdo. Então é meio que uma escadinha, né? É aquele papo meio que roube como uma criança ou roube como um artista, né? Tipo, tá validado você roubar, mas esse roubar ele tá meio que traduzido, na verdade, no campo de se inspirar, né? E tá tudo bem você adotar essas ferramentas. Dificilmente alguém cria alguma coisa do zero, né? Tipo, Thomas Edison não criou uma lâmpada do zero, veio uma série de conhecimentos antes dele ali, em que ele foi absorvendo, em que ele foi se inspirando para chegar até o resultado final, que era uma lâmpada tal qual a gente conhece, né? Bom, vocês que me acompanham já sabem, eu tenho esse caderninho e eu peguei o hábito de, talvez há 1 ou 2 meses atrás, anotar tudo dele. Porque eu percebi que as ideias que eu tinha para vídeos e tudo
elas vinham em um momento de inspiração muito grande e depois elas desapareciam, velho. Tipo, eu não conseguia lembrar mais. Então eu passei a ter esse hábito aqui de anotar tudo no caderninho. Tá, e voltando no tema principal, que é fazer internet, eu acho que eu me enquadraria mais dentro daquele grupo que eu considero que realmente faz internet, que é tentar criar alguma coisa nova, minimamente nova, tá? É por isso, inclusive, que eu gosto tanto do YouTube. No YouTube eu vejo uma liberdade muito grande, porque eu tô aqui porque eu quero, e não efetivamente para gerar um resultado amanhã. É óbvio que eu quero ganhar seguidores, eu quero que a comunidade cresça, eu quero que o canal monetize, quem sabe eu venha viver somente da produção de conteúdo aqui na internet, né? E cada vez mais longe, fazer vídeos cada vez com maior profundidade. E o YouTube, ele me proporciona tudo isso, né? O YouTube, eu vejo que eu tenho uma liberdade aqui para criar o conteúdo da forma como eu gosto, da forma como eu acho interessante realmente. Posso trazer a estética em cor, em tipo de corte, em trilha sonora, que é uma coisa que eu me envolvo. E outra também, eu não tenho a limitação do tempo, que é o que me incomoda muito, velho. Tipo, no Instagram e no TikTok, acho que esse é o maior motivo de eu não estar lá hoje, totalmente presente, produzindo conteúdo para essas plataformas. Porque, cara, eu não me vejo produzindo um vídeo de 30 segundos com conteúdo massivo, tudo muito acelerado, que vai dar trabalho, porque eu não vou fazer de qualquer jeito lá, é óbvio. Eu quero ter o mínimo de qualidade possível. E é um vídeo que vai ser entregue, na maioria das vezes, por 2 dias, assim. E o YouTube não, o YouTube ele é basicamente uma rede de pesquisa, as pessoas veem daqui a 1 ano do vídeo publicado. Tipo, eu tenho vídeos aqui do canal que já foram publicados há mais de 1 ano e que ainda assim são vídeos, tipo, top 3 no meu canal em quantidade de visualizações, né? Então, tipo, eu acho isso muito interessante. O YouTube, ele te dá uma autoridade maior e ele faz o seu conteúdo render por mais tempo, né? Se tiver qualidade, a plataforma vai entregar, o YouTube vai entregar, ele vai buscar as pessoas certas para mostrar aquilo ali, porque o YouTube vive disso também, né? Ele precisa monetizar os canais, ele precisa que empresas sintam-se realmente interessadas e vejam a possibilidade de obter um retorno ao divulgarem suas marcas aqui. Então, essa é realmente a diferença do YouTube, né? Você que acompanha o canal, você sabe muito bem sobre os assuntos que eu gosto de trazer para cá e como eu gosto de fazer internet, né? Eu gosto sempre de trazer natureza, de trazer aventuras de bicicleta. Teve até um inscrito, o Diego, que na semana passada disse que os lugares que eu vou aqui em Braga parecem meio que aqueles lugares secretos do GTA San Andreas. Isso vai ser inclusive o tema de um vídeo. O próximo lugar que eu vou vai ser pautado em cima dessa ideia. Eu esqueci o termo em inglês agora que se chama isso, mas é bem legal assim. Gostei dessa apresentação que ele fez. E é isso, cara, é o que eu gosto de trazer pra cá, eu gosto de trazer essas produções mais fora da caixinha. Porque eu poderia, né? Eu sempre falo isso. Eu poderia estar falando sobre fotografia e só, ou sobre vídeo e só, somente dentro do audiovisual. Mas eu prefiro, ao invés de falar dentro do meu campo de trabalho, falar, usar ele como ferramenta, desculpa, e produzir um outro assunto. Porque assim, a gente sempre gosta mais do que uma coisa. E eu gosto muito de vídeo, eu gosto muito de foto, mas não necessariamente eu gosto de ficar falando deles o tempo inteiro, fazendo review de câmera, review de equipamento e etc. Prefiro a vibe de pegar esse conhecimento que eu tenho, essa ferramenta incrível que é poder comunicar, poder produzir boas imagens e abordar outros assuntos. Então, como eu gosto da natureza, como eu gosto da bicicleta, como eu gosto de explorar lugares e trazer um dia, tenho certeza que sim, documentários aqui para vocês com maior profundidade. Pô, por que não usar isso tudo que eu sei como ferramenta e sabe, criar uma parada nova, assim, tipo, um Lucas de verdade, assim, né? Um Lucas para além da ferramenta, um Lucas para além da câmera e do vídeo, né? Trazer histórias aqui para vocês. Acho que no fim, talvez eu me enquadre mais como isso, tipo, para além de um fotógrafo ou um videomaker, videógrafo aqui em Portugal, talvez eu seja mais um contador de histórias, assim, eu gosto, né, de contar histórias. Tem a parte do trabalho, mas tem a parte também de, às vezes, você poder fazer imagem de pessoas, fotografia documental, uma fotografia mais voltada para a parte da cultura, trazer narrativas, né? Contar histórias que antes não seriam contadas.
Enfim, é a vibe assim que eu gosto de produção de conteúdo. Hoje o que eu tenho na mão, pouca gente sabe aqui, mas é um celular e só. Tipo, tem os periféricos, né? Eu tenho o microfone, eu tenho a gaiola, né, que segura o meu celular, tenho o tripé, tenho o meu computador para edição, tenho essa lente agora, olho de peixe, tá? Mas para produzir as imagens é 100% o meu celular. Eu tô sem câmera. Eu até tinha essa GoPro aqui, que eu comprei nesse ano. Cheguei a produzir, tipo, 5 vídeos aqui pro canal. Tava adorando o formato, mas infelizmente ela queimou. Eu comprei ela usada. Deu algum problema mesmo no processador dela, então não tem conserto, não vale a pena. Mas, tirando esse equipamento aqui, que agora já não funciona mais, o meu equipamento é um celular. E é o que eu tenho em mãos, é o que eu consigo produzir hoje. É óbvio que eu tenho a pretensão de comprar uma câmera profissional e tudo. Trocar a GoPro pela DJI, eu quero muito pegar a Action 5 Pro. Investir em iluminação, mas isso também é bem mais fácil, até nível de investimento, né? Mas esse é o ponto, assim, tipo, eu consigo fazer internet hoje usando apenas o meu celular. Ok, tipo, você pode falar, mas o Lucas tem, no caso, eu tenho o iPhone 15 Pro Max, mas só que não, cara, tipo, antes do meu iPhone 15 Pro Max, eu produzia conteúdo também, eu produzia vídeos também. Eu tenho um vídeo aqui no canal que é sobre Gereis, o mundo e você, que é um vídeo gravado com o Xiaomi Redmi Note 10 Pro, né, que foi a parceria que eu fiz com a Xiaomi lá em 2020, e é um celular de 2020, assim, vocês podem ver aí no canal a qualidade do vídeo, né? É óbvio que respeitando o tempo, já tem 5 anos, e que também não era um celular assim, top de linha, né? Não era o mais eficiente da Xiaomi na época, mas tipo, é uma qualidade absurda. Então, assim, esse papo de fazer internet também, ele é legal porque, sabe, hoje em dia as pessoas elas podem realmente criar aqui. E, e é isso que eu acho incrível, assim, porque quando eu comecei a fotografar, tipo, tu só conseguia olhar para câmeras. E as câmeras, principalmente no Brasil, são muito caras, né? Câmeras novas e tal. E hoje em dia não, cara. Às vezes você tem um celular intermediário, você tem um celular de entrada, em que se você tiver um bom áudio e uma iluminação ok, você já consegue produzir conteúdos incríveis, assim. A gente tá muito nessa vibe, né, velho, da internet, do faça você mesmo, assim. E o legal é que é uma escadinha. Começou com as pessoas produzindo um nível de conteúdo, vem alguém faz um pouquinho melhor, vem outra pessoa, mostra que ainda é possível subir e sabe, cara, a gente tá num momento da internet assim e de equipamentos acessíveis, digamos, em que você consegue realmente produzir uma coisa, sei lá, velho, cinematográfica. Um documentário com muita profundidade e qualidade técnica, sei lá, velho, nível BBC da vida ou qualquer uma dessas produtoras enormes, sabe? A gente tá vivendo nesse momento em que você realmente pode fazer internet. A gente não tá mais naquele momento só de consumir a grande mídia, ou essas emissoras enormes que a gente tem por aí, que produzem com uma qualidade absurda e que você olhava aquilo e falava, cara, como é que eu acesso aquilo, né? Só se você tiver uma oportunidade muito grande de conseguir entrar nessas emissoras, nessa mídia enorme, tiver essa oportunidade, tiver esse canal que muitas das vezes é por meio de indicação, dificilmente alguém chega lá porque tipo deixou um currículo ou um portfólio, né? É difícil você acessar esses lugares. E hoje não, cara. Hoje você tem plataformas, o YouTube que te entrega tudo, você consegue subir o seu vídeo em, sei lá, velho, 4K, eu acho que já até mais do que isso. E você consegue de fato fazer internet, que é o tema principal dessa conversa que a gente está tendo agora. E você consegue ter visibilidade, você consegue chegar a pessoas que talvez você não chegaria antes, né? Seu trabalho consegue ir mais longe, você consegue ter potencial. E isso explica um pouquinho também por que que eu gosto de produzir aqui pro YouTube, mesmo tendo números muito baixos, tá? Tipo, a gente tá agora com 500 inscritos, 530 talvez, e minhas visualizações ainda são baixas, mas, cara, eu gosto de estar aqui. É difícil explicar esse sentimento, mas estar presente na internet, fazer internet, criar conteúdo, ter a possibilidade de pautar as minhas próprias narrativas e criar minha própria estética, isso é muito legal. E acho que hoje em dia a gente tem todas as ferramentas possíveis para poder estar fazendo isso. E isso é incrível, cara. Tipo, a gente rompeu um ciclo em que só a grande mídia, como eu já disse,
conseguia atingir público e produzir conteúdo. Não, hoje em dia a gente pode criar nossa própria audiência, produzir conteúdo para ela, usar isso também como portfólio, por que não? É o que eu faço. E ganhar autoridade no assunto, cara. Essa parte da autoridade é muito legal. O YouTube parece que ele te entrega mais autoridade, porque é difícil tu conseguir um inscrito a mais, mas é mais fácil você ganhar 100 seguidores no Instagram, sabe? Aqui, se o seu conteúdo não for bom, se não estiver falando com aquele público, se a sua narrativa não estiver realmente causando interesse e você não estiver trabalhando a sua audiência de alguma forma, você não vai crescer, você não vai ganhar inscritos. Então é muito significante, assim, eu ter 500 pessoas que assistem os meus vídeos, sabe? Que talvez chegam em casa à noite e como entretenimento acessam o meu canal, ou que agora, sei lá, estão lavando uma louça e estão me ouvindo aí falar um pouco, esse monte de baboseira, esse monte de conversa solta. É quase uma conversa de bar, né, velho? E pronto, eu acho que eu tô no caminho certo. Meus números ainda são muito pequenos, mas eu acho que hoje eu consigo fazer internet. Isso me deixa feliz. É um hobby meu que em algum ponto se mistura com o trabalho, mas que me dá satisfação de fazer. Tá aqui no YouTube, produzir um vídeo é como olhar uma obra pronta, realmente, e saber que tem pessoas que consomem aquilo ali e que realmente gostam, sabe? E eu tô contente, eu sei que eu ainda posso muito mais, eu sei que quando eu trocar de equipamento, essas produções vão ficar muito mais interessantes. Se um dia eu viver do YouTube, isso vai ficar muito mais dinâmico e complexo, então acho que isso é uma parte mais sonhadora minha, mas seria muito top também. E eu acho que eu tô no caminho certo, cara. Eu tô aqui produzindo de forma livre, trazendo assuntos que eu realmente gosto, a estética que hoje eu consigo alcançar e gosto também. E isso é realmente muito maneiro. E bom, é isso. A ideia desse novo quadro aqui no canal é a gente conversar de maneira livre. Tipo, a gente tem. Eu miro num assunto, mas é muito possível que esse assunto vá desviar para outro canal, assim, tipo, para outra ideia, sabe? Então, espero que vocês tenham gostado e deixem sugestões aqui no comentário. Se você tá chegando agora, te convido a se inscrever e curtir o vídeo também, isso ajuda muito. Dá uma navegada aí, ver os vídeos que já saíram. E me deixem aqui embaixo também as sugestões, tá, de nomes aqui pro quadro, porque eu realmente não faço a mínima ideia ainda.